Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luciano Santa Clara. Vamos iniciar o capítulo 7 do livro O Código da Inteligência, do Augusto Cury, mantendo aí o nosso programa W52 de desenvolvimento através da leitura, tá bom? Então vamos vir aqui comigo. Capítulo 7. Segunda armadilha da mente humana, o coitadismo. O coitadismo é a arte de ter pena de si mesmo. O coitadismo é o conformismo potencializado, capaz de aprisionar o eu para que ele não utilize ferramentas para transformar sua história. Vai além do convencimento de que não é capaz. Entra na esfera da propaganda do sentimento de incapacidade. O coitadista faz marketing de suas crenças irreais, de impotências e limitações. Não tem vergonha de dizer: sou desafortunado, sou um derrotado. Nada que faço dá certo. Não tenho solução. Ninguém gosta de mim. São pessoas com notável potencial, mas que o jogam no lixo. Incorporam o papel dramático e autopunitivo de que estão programados para serem fracassados. Nada é tão violento contra si mesmo. Nem todo conformista é coitadista, mas todo coitadista é um conformista. Porque o coitadista demonstra seu complexo de inferioridade e suas miserabilidades. Porque usando sua miséria faz com que os outros gravitem em sua órbita. Portanto, tem ganhos secundários com sua propaganda. Os conformistas estão sempre esperando que os outros os encorajem, os animem, os estimulem com frases como: você é capaz, não desista, você é inteligente, você é querido. São ricos e não o sabem. Dependem das migalhas dos outros para sobreviver. Precisam ter atenção, ser valorizado. Não decifram os códigos da sua inteligência. Deixa que os outros decifrem por ele. Condenam-se, assim, a uma eterna mesmice. Maria Lúcia tomava 12 medicamentos, entre tranquilizantes e antidepressivos, quando a atendi pela primeira vez. Estava doente havia 10 anos. Era depressiva, solitária, negativista, insociável. A cada 10 palavras proferidas, 9 se destinavam a reclamar da vida. Não saía de casa nos últimos anos. Era professora, mas não exercia a profissão. Considerava-se imprestável para estar à frente de uma classe. Seu marido não ganhava o suficiente para suprir as necessidades da casa. Considerava-o um fraco. Ele se calava porque dependia do pai dela para complementar o orçamento familiar. Eram cúmplices de sua miséria sem ter consciência plena disso. Os fracos julgam, os fortes compreendem. Os fracos são rígidos, os fortes são tolerantes. Augusto Cury em 12 semanas para mudar uma vida. O pai ia diariamente cuidar da filha. Ele a elogiava, a levava aos médicos, a acariciava, valorizava, aconselhava, mas Maria Lúcia não reagia. Nenhum medicamento fazia efeito. Ela vivia dizendo que estava passando mal, que sua vida não tinha sentido. Às vezes tinha crises tão sérias que chegava a bater a cabeça na parede. Seu pai era chamado às pressas para socorrê-la. No início do tratamento, estimulei-a a sair da plateia, a entrar no palco e a dirigir a sua própria vida. Mas ela preferia se esconder na figuração. A prática do coitadismo a impedia de decifrar
seu potencial intelectual. Tinha medo de ser ela mesma. Se melhorasse, quem teria piedade dela? Como poderia sugar a energia dos filhos, do marido, em especial do pai? Sim, ela estava mesmo doente, não estava simulando, mas não sabia que havia aprendido a usar sua doença para ter ganhos secundários, para ter migalhas de prazer e atenção. Os meses se passaram e, pouco a pouco, Maria Lúcia foi lapidando seu eu para sair da plateia. Ela resistia em deixar de ser doente, embora conscientemente insistisse na cura. Como a vida tem acidentes imprevisíveis, um dia sua mãe morreu. Tempos depois, seu pai se casou novamente e em poucas semanas ela entrou em choque com a madrasta. Foi um caos. O pai se afastou da filha, a fonte de dinheiro secou, a superatenção evaporou e agora? Tinha que sair do útero da sua casa e se virar no útero social. Foi o que fez. A mulher coitadista decifrou vários códigos da inteligência. Os fracos excluem, os fortes abraçam. Os fracos fecham as portas, os fortes dão todas as chances quantas forem necessárias. Augusto Cury, em 12 semanas para mudar uma vida. Começou a resgatar seus sonhos e a lutar por eles. Começou a enfrentar suas crises e seus sintomas sem apoio de ninguém. Começou a encarar seus fantasmas interiores. Para quem não saía da cama, essa era uma tarefa árdua, mas pouco a pouco a imprestável profissional começou a brilhar como professora. Rompeu as algemas psicossociais que financiavam sua doença e libertou sua inteligência. Os coitadistas não sabem que a autopiedade é uma masmorra psíquica que asfixia o prazer, amordaça o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência e bloqueia a excelência intelectual e emocional. Quem tem dó de si mesmo constrói seus alicerces psíquicos no vazio. Há vários níveis de operacionalidade do coitadismo. Os coitadistas clássicos são facilmente notados, nunca mudam, não saem do lugar, são cansativos, repetitivos e pessimistas e expõem sua miserabilidade. Mas há os que são ativistas, socialmente valorizados, mas têm traços sutis de coitadismo. São fortes para muitas coisas, mas frágeis para tantas outras. Não conseguem parar de fumar, bebem excessivamente, são irritadiços, impulsivos, viciados em trabalho. Foram derrotados por inúmeras tentativas frustradas. São injustos consigo mesmos, acreditam que não podem mudar. Acorrentados. Aos que lutam pelo que pensam e batalham por suas ideias, mas se acham pobres, miseráveis diante da impulsividade, da irritabilidade, do humor depressivo e dos sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite, fadiga excessiva. Não levam desaforo para casa, mas diariamente levam desaforo para dentro de si. Sabem que precisam reescrever alguns capítulos de sua vida, mas não têm força para pegar a caneta do seu eu e o papel da sua alma. Adiam sempre. Muitos coitadistas são autodestrutivos, não têm um romance com a própria vida. Alguns são muito amados, e quem os ama suplica
para que cuidem de sua saúde, mas eles insistem em se autodestruir, em falar que são incapazes, em dormir poucas horas, em se afogar em atividades profissionais. Só param quando estão no leito de um hospital ou em um túmulo. Quando você consegue saber o seu limite? Todos os pais e professores amam estar ao lado dos filhos e dos alunos que estão no pódio, que atingem os primeiros lugares, mas a excelência do amor revela-se quando nos colocamos ao lado daqueles que nunca saíram das últimas fileiras. Augusto Cury, em O Código da Inteligência. Alguns coitadistas são humanos com os outros, mas inumanos consigo mesmos. Gostam de cuidar das pessoas, mas são péssimas para cuidar de si. São vagarosos naquilo que deveriam ser desesperados. Os coitadistas, assim como os conformistas, se auto-abandonam. Todos nós temos algumas doses de coitadismo em nossa personalidade, ainda que ínfimas. Todos nós preservamos alguns conflitos que mimamos como se fossem animais de estimação. Ninguém pode tocar nesse animal, senão viramos uma fera. Algumas pessoas são mansas, mas quando cutucadas em certas áreas ficam irreconhecíveis. Os coitadistas bloqueiam seu psiquismo porque são contra ter ambições, sem saber o papel fundamental que elas desempenham. Ambições são importantes? Sim. Algumas são legítimas e valiosas. Quem pode desprezar a ambição de ter uma boa saúde psíquica, ser tranquilo, feliz, sábio, solidário, ter uma vida confortável, procurar excelência profissional? Quem não decifrar o código da ambição ao explorar sua psique, viverá sempre na superfície. Mas o coitadista acha que todas as ambições são negativas. A pobre energia do desejo e a forte energia da ambição. O coitadista, bem como os conformistas, não entende que a ambição é vital para que o eu mude suas rotas. Não entende que a energia da ambição suplanta a energia do desejo. Desejo é uma intenção superficial. Ambição é um projeto de vida. Desejo é alicerçado pelo ânimo. Ambição é alicerçada pela garra. Os ambiciosos só descansam quando atingem suas metas. Os coitadistas descansam antes de entrar na raia. Devemos elogiar as pessoas em público e corrigi-las em particular. Esse foi o exemplo do mestre dos mestres, Augusto Cury, em O Mestre dos Mestres. Você tem ambições saudáveis ou desejos tímidos? Se deseja conquistar pessoas difíceis, a energia do desejo se dissipará no calor das primeiras decepções. Mas, se decifrar o código da ambição para conquistá-las, as decepções nutrirão sua força, as frustrações alimentarão sua criatividade. Um homem tosco, rude, irritadiço, se tiver apenas o desejo de ser romântico, morrerá sendo agressivo. Mas, se decifrar o código da ambição do romantismo, poderá dar um salto. Esse código pautará sua agenda, o levará a traçar um projeto diário que o controlará e o fará surpreender a quem ama. Dirá coisas inesperadas, fará elogios inusitados. Terá gestos inesquecíveis. Regará suas atitudes com gentileza. Um pai fechado, rígido, um manual ambulante de regras de comportamento e que só pensa em trabalho se apenas tiver o desejo de conquistar e ter admiração dos filhos, morrerá distante deles, sem êxito.
Mas, se decifrar o código da ambição da conquista, revolucionará sua agenda. Chorará se necessário, reconhecerá seus erros, pedirá desculpas, será mais flexível, relaxado, aberto. Brincará, se soltará e terá mais coragem de contar suas dificuldades para os filhos, a fim de que eles fotografem em seu inconsciente como um pai humano, próximo, afetivo, instigante. Alguns desejam ser organizados, mas os anos passam e continuam desleixados. Outros têm desejo de ser econômicos, de gastar menos do que ganham, mas quando veem um novo produto, são escravos da euforia, não pensam no amanhã, gastam o que têm. A sociedade está tão neurótica atualmente que as crises financeiras e as pressões profissionais podem levar as pessoas a adoecer tanto ou mais do que os traumas do passado. Os pais da psicologia se revirariam em seus túmulos se soubessem que o útero social se tornou uma fábrica de pessoas doentes. Educar é viajar no mundo do outro sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para se transformar no que somos. Augusto Cury, em Maria, a maior educadora da história. A energia do desejo não basta. Até um psicopata deseja mudanças. Quem não tem uma sólida ambição de superar seus conflitos não potencializa seu psiquismo. Pode levar para o túmulo fobias. Inseguranças, obsessões, baixa autoestima, alcoolismo e dependência de outras drogas. Os coitadistas e os conformistas esmagam as habilidades do eu para decifrar os códigos da inteligência. Aprisionam-se nas tramas da mesmice, bebem da fonte dos desejos, enquanto os agentes modificadores da sua história bebem da fonte da ambição, do manancial dos projetos de vida. Então é isso, acabamos agora o capítulo 7 do nosso livro, do Augusto Cury, fantástico, para a gente crescer no aprendizado, e te espero no próximo capítulo. Até mais!